Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, né, acabou de sair dados de inflação ao produtor nos Estados Unidos. Vamos comentar um pouquinho sobre esses dados, né, e fazer um panorama aqui de juros, bolsas lá fora e por que que o Ibovespa cai tanto, né, não reage. Obviamente, vocês já sabem o ruído político, as questões tributárias, né, a incerteza do lado fiscal, as falas do Haddad, tudo isso, mas a gente vai fazer um comparativo aqui, né, com os dados de inflação indo para a meta nos Estados Unidos e a preocupação do Brasil. Vamos colocar aqui alguns gráficos, né, e o primeiro deles, né, olhando as inflações americanas, né, vale lembrar que o CPI, né, equivalente ao nosso IPCA, vamos dizer dessa forma, não é a medida principal aqui, a linha amarela, né, que o Fed olha para cortar, né, juros ou decidir pela subida dos juros, né? Ele acaba olhando muito mais o PCI, linha azul, tá? Então, quando a gente vê a declaração ontem do Powell, né, após a ampla e esperada manutenção dos juros lá fora, né, ninguém esperava nada diferente, né, o consenso não estava esperando por um corte de juros lá fora, e um comentário, de certa forma, né, duro, né, mas em linha com o que o Powell vem fazendo, os mercados acabam refletindo positivamente lá fora também, né? Não teve impacto da decisão ou da fala do Powell de ontem, né, com os preços que a gente está vendo hoje ou até mesmo no longo prazo, né? O Fed ele tem sido muito data dependent, como eles mesmos comentam, né? Ou seja, está olhando dado a dado de inflação, especialmente isso que a gente está falando aqui, o PCI, e está conseguindo entregar a busca da meta. Né? Em 2022, vale lembrar, a gente não entendia como o Fed conseguiria trazer a inflação de 9 para a meta de 2. Né? Em 23, era uma preocupação muito grande, como de 5% viria para a meta de 2. E agora a gente já começa a discutir, né, sobre essa possibilidade do corte de juros. Acho que tem um copo meio vazio para a gente comentar no sentido de ontem, né, que contrasta até mesmo com o PPI de hoje, né, que também mostrou que a inflação supercore, né, aqueles itens menos voláteis, ou seja, a gente excluindo energia e alimentos em mínimas históricas, né? Então, mais um ponto para o Fed estar conseguindo, né, com seu duplo mandato, que é trazer essa inflação para a meta e não causar o temido hard landing, né, ou soft landing. A gente está vendo o no landing at all, né, não está tendo pouso na economia americana, segue em pleno emprego. Então, quando a gente olha esse super core, né, que a gente exclui energia e exclui alimentos dessa cesta, a gente vê que dos últimos 3 anos, né, a linha amarela aqui representando essa inflação sem energia, sem alimentos, que são mais voláteis, itens mais voláteis, a gente nunca viu um decréscimo tão grande, né, especialmente quando a gente olha mês a mês, o ritmo foi forte e principalmente quando a gente olha, né, um longo prazo aqui, né, se a gente olhar março, fevereiro de 21 como sendo o nosso longo prazo, a gente vê que são mínimas históricas desse período. Né? Então é algo muito positivo e a gente precisa de fato, né, ser muito consciente quando a gente fala de Bovespa, né, e aí fica também uma dica para o governo de reconhecer os problemas, né, reconhecer o ruído e entender por que que de fato a gente está indo na contramão do mundo, se do ponto de vista macroeconômico as coisas estão funcionando, né? Estão funcionando também num ambiente que é bastante difícil e é difícil para todo mundo, né? A gente não pode excluir desse risco e das pressões inflacionárias questões geopolíticas, né? Como a guerra Rússia-Ucrânia, que ninguém mais fala, né? Ou pouco se estuda. E aqui eu estou trazendo também só para a gente entender qual que é a pressão inflacionária, né, tem no mundo, né, quando a gente olha energia, por exemplo, aqui eu estou falando de fornecimento de gás russo e toda a questão Europa que foi, né, impactada
com o início da guerra Rússia e Ucrânia, né, os volumes, né, que diminuíram, né, quando a gente olha esse fluxo, né, de energia, né, gás, petróleo, tudo isso é energia, né, não é só energia elétrica que a gente fala, mas a necessidade de aquecimento de casas, de transporte, entre outros usos de energia. E se a gente reparar, né, a parte vermelha aqui, que boa parte desse fluxo de energia russo iria pelo Nord Stream, né, pela Europa, essa parte vermelha representada, isso parou, né, cessou. Então é evidente que essa diminuição do fluxo causa uma pressão inflacionária, né, subida de preços de energia. Então, por isso que é importante a gente fazer essa análise do último gráfico, né, excluir a parte de energia, né, são itens mais voláteis, mas não é excluir para não olhar, mas sim entender que não é só responsabilidade do Fed ou do Powell a inflação americana, né, não é só responsabilidade da política econômica japonesa ou de medidas protecionistas de alguns países sobre essa pressão inflacionária. Então, é algo bastante complexo, né? Obviamente, a gente não vai detalhar tanto aqui num vídeo, né, numa proposta mais curta, né, que é fazer o paralelo desse macro com o nosso Ibovespa, mas temos fatores de pressão inflacionária que justificam, né, o Powell ter sido cauteloso, né, e não cortar os juros agora, por exemplo, né? E quando a gente olha essa projeção futura, né, de como é que vai ser esse juros americano e se a gente tem que ficar preocupado se os Estados Unidos vai cortar ou não e isso vai ser ruim ou não para o Brasil, vale lembrar, né, que algumas coisas sim mudaram, né? O mercado estava extremamente otimista com o corte de juros e agora se a gente olhar o consenso, né, ninguém está colocando mais do que 2 cortes de juros, né, do Banco Central americano esse ano, né? Particularmente o que eu acredito, se houver 2 cortes, né, serão 2 de 25, até 0,5%, né? Para 0,75, acho que cada vez menos o mercado tem colocado projeção de que o Fed possa cortar 0,75 esse ano. Eu particularmente descarto essa possibilidade, entendo ali na possibilidade de 2 cortes ainda de 0,25, com o primeiro sendo setembro, né? Lembrando, se a gente voltar algumas semanas atrás, né, o mercado esperava, né, esse corte, já um primeiro corte talvez para junho, se voltar mais ainda, né, esperava-se antes, para março, isso está sendo postergado e a gente tem que colocar isso na conta, né, que se há um mundo que tem essa pressão inflacionária, né, se a questão russa não vai ser resolvida tão cedo, se a questão China-Estados Unidos não vai ser resolvida tão cedo, se a questão Trump ganhando eleição e vindo com tarifas, né, e isso é pressão inflacionária, não adianta a gente usar a mesma premissa que no longo prazo essa inflação vem para a meta. Eu tenho falado isso há muito tempo, né, eventualmente essa inflação do mundo é mais alta, né? Eu já comentei ali também alguns eventos, né, sobre a decisão, né, sobre essa meta de inflação, alguns anos atrás, né, com o Greenspan lá no Fed ainda, e a Yellen, né, ainda participando, né, na distrital, se não me engano, de Atlanta, ou de Nova York, agora me esqueci, mas a decisão dos 2% daquela época talvez, né, não condiza mais, não seja mais condizente, perdão, com o panorama atual, né, geopolítico, protecionista, pós-Covid, né, uma série de fatores que, como eu falei aqui, a gente não vai detalhar tanto assim a complexidade da inflação, mas o que a gente começa a olhar é que talvez essa taxa de juros neutro ela seja mais alta, né? Isso aqui é gráfico da Bloomberg de fonte do Federal Reserve, né? Eles colocando ali com uma taxa de juros neutra em 2,75, né? Não mais 2,5, né? E aí vai lembrar, quando a gente está falando de um juro real atual nos Estados Unidos, né? Que é taxa básica de juros 5,5, descontando uma inflação
né? A gente está olhando um padrão elevado historicamente, né? Inclusive, principalmente para bolsas de países desenvolvidos, para mercados desenvolvidos, né? No Brasil, essa taxa de juro real ela sempre foi muito elevada em virtude ao risco emergente e ela tem se apreciado, né? A gente já vai chegar em Brasil, mas vale lembrar, né? A perspectiva, a expectativa mudou, né? E não quer dizer necessariamente que menos cortes, né? Ou mais tempo para se chegar na inflação, na meta, seja ruim, né? Então, a gente tem que ter essa certa cautela e quando a gente olha emprego, PIB, economia no mundo, os próprios índices de renda variável, né? A lucratividade das empresas, isso tem melhorado lá fora, né? Inclusive tem melhorado aqui no Brasil também, né? Dados de emprego, não de renda especificamente, mas dados de PIB, a gente pode discutir em outro vídeo a qualidade desse PIB evidente, né? Relações de risco-retorno, né? Da renda fixa, da renda variável, isso tem melhorado. Contudo, né? O ruído de curto prazo tem afetado muito e tem dificultado essa retomada, né? A gente está perdendo mais uma vez, né, um movimento de recuperação global e a gente não tem visto, né, que essa deterioração ou esse movimento global de fluxo financeiro, né, tem passado fora do Brasil, né, o que é ruim. E esse gráfico acho que é bastante interessante quando a gente fala, né, dessas ajustes e mudanças de perspectiva, né, do corte de juros, né, e se isso é bom ou ruim. Achei que eu nunca fosse ver isso, né, e desde 2016, trazendo o gráfico para vocês aqui, a taxa de juros do governo chinês de 30 anos e do governo japonês de 30 anos, né, convergindo, né, quase se igualando, né. Então a gente tem, no final das contas, um juro no Japão subindo de forma muito intensa, né? O Japão que sempre teve seus juros negativos, né? Aquela política de querer importar inflação, e a China, né? Ainda um país não mais emergente, né? Os Estados Unidos gostam de colocar a China como emergente, mas a segunda economia do mundo, né? Mas sim um risco adicional muito grande, né? Uma mudança e um prêmio de risco muito grande, né? Decaindo, o que é bastante interessante, né? A gente olhar juro chinês e japonês convergindo para uma mesma medida. Então é evidente que essas mudanças, né, que elas acontecem intraday, semanalmente, anualmente, né, isso vai mudar perspectivas de longo prazo, né, e é importantíssimo adequar as perspectivas, né, as visões de longo prazo a esse novo cenário, né, ou acho que novo cenário é uma frase muito impactante, né, parece que é sempre um novo cenário, né, mas no final das contas o ajuste da economia, né, ele vai acontecendo e muitas vezes premissas, né, caem e a gente tem que readaptá-las, né? A gente tem que adequar, seja numa estratégia de curto prazo, seja numa estratégia tática, numa estratégia de longo prazo também, né? Não quer dizer que a bolsa brasileira está barata, que não possa ficar mais barata, né? Só que quando a gente vai fazendo esses comparativos, a gente começa a entender e enxergar talvez oportunidades de prêmio de risco, né? E prêmios de risco em um curto prazo, talvez, né? Aqui eu estou trazendo índices do mercado emergente, né? A hora que a gente olha o MSCI Índia, né? A gente está olhando um preço-lucro de 23. A hora que a gente olha o MSCI de mercados emergentes, a gente já olha para um preço-lucro de 12, né? Lá embaixo, linha azul. E aí estamos falando de ETFs, né? Que trazem isso. Então, se olhar Índia comparado com o emergente, está muito mais caro, né? Será que esse fluxo em algum momento não sai da Índia, vai para outros emergentes, né? Faz sentido? Por que esse prêmio de risco por que o mercado indiano está tão caro, né? O que está acontecendo de tão bom? Será que não vale essa troca? Em algum momento isso não acontece? Quando a gente compara
com China, né, mais barato ainda, o preço-lucro na casa dos 9 e S&P em 21, Nikkei só como referência também nos 21. O que eu quero mostrar, né, para quem não sabe, inclusive o preço-lucro, esse múltiplo, né, que pega o preço da ação, divide pelo lucro por ação, né, daquela empresa, é uma métrica que a gente consegue comparar no longo prazo se uma bolsa é cara ou se é barata, né? Se a gente tem um preço-lucro muito elevado, né, quer dizer que pode ser que o preço daquela ação está muito caro e ela não está entregando um lucro, né? Então, para um preço de 10 e um lucro de 2 daquela ação, você tem um preço-lucro de 5, né? Se essa ação vai para R$ 100 e o lucro continua em 2, você está falando que o preço-lucro está em 50, né? 10 vezes maior do que o PL de 5. Então, por que será que esse preço dessa ação subiu tanto se o lucro não subiu, né? Um pouco dessa análise que a gente tem que fazer, é uma forma rápida da gente fazer esse comparativo. Por que eu estou trazendo isso? Né? Para dizer que o nosso preço-lucro de Ibovespa, ele está a 2 desvios padrões da média para baixo. Então, isso é historicamente muito barato. Isso quer dizer o quê? Que o preço das ações caiu bastante e, como a gente viu na temporada de resultado, o lucro dessas empresas não caiu, né? E a projeção de lucro futura, né? A parte incerteza tributária, né? E tributação de JCPs, etc. A parte isso, essa perspectiva não é ruim. Só que, ao mesmo tempo, né, em momentos de correção de mercado, eu vou pegar um outro índice, Hansen, por exemplo, corrigiu na média de 50, a gente acaba corrigindo duas vezes, né? Então, por um lado, a gente perde quando o mercado avança em alta pela incerteza fiscal, por uma fala desencontrada, eventualmente, do Haddad, como eu comentei na Record na sexta-feira, na Jovem Pan também, e numa falta, né, de credibilidade da equipe econômica frente aos investidores locais e estrangeiros, frente ao Congresso, né, que derruba medidas ali que soam como brincadeira, enquanto a gente discute, né, um arcabouço gigante de uma reforma tributária, vim com uma MP, por exemplo, de PIS e COFINS, né, de validade imediata, onde as empresas saem, né, gastando ali com advogados, tributaristas e remodelam todo um planejamento grande de seja de logística, seja de exportação, seja de como compensar esses tributos. E mais engraçado, né? Engraçado se não fosse trágico, no caso do agro, exportadoras, não tendo onde compensar esses tributos, né? Então, uma mudança fora da expectativa, na canetada de uma hora para outra, que traz, obviamente, o prêmio de risco de emergente que a gente tanto fala, né? Com isso, como é que fica o nosso Ibovespa? A gente rompe 125 mil pontos ali de suporte, ainda nem volta para o teste, né, e fica flertando com a perda dos 120 mil pontos, né, ou seja, aquele bull market que levou para 134 mil pontos a bolsa em janeiro, né, a gente já conseguiu devolver 14, 15 mil pontos ali em um semestre e simplesmente pelo ruído político, né, Bolsa Brasileira caindo mais de 2 dígitos, enquanto o mundo passa por uma recuperação. É claro que é o cenário local, não é o geopolítico, né? O dólar por si só, né, que recupera um pouco da sua força quando a gente olha só a moeda americana, na paridade do real ele pega um ímpeto, né, uma velocidade junto ao ruído, né, que faz o dólar futuro aqui 5,417, estamos nas máximas do ano. Ontem o valor ainda maior, né, máxima mais intensa, e aquele arrefecimento do discurso que aconteceu em abril, né, que fica evidente com a apreciação do real, não acontece e não está com sinais de que possa acontecer. E os juros, a mesma coisa, né? Aquela Selic, né, onde a gente olhar uma projeção de consenso início do ano em 9,5, quando a gente coloca isso em juro futuro, 11,345, em virtude do estresse dos últimos dias, né, da última semana. Então, é realmente algo
para se pensar, né? Não é uma coincidência aqui que no dia 7 a gente vê essa alta bem intensa do juro futuro no Brasil, né? Em um cenário de corte de juros, de perspectiva de corte de juros, a gente observa que quinta e sexta, né, da última semana, essa disparada e esse fluxo, né, esse ruído não se encerrou. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, né, de obviamente, olhar o fundamento, olhar a parte técnica, olhar a parte macro, como a gente fez aqui, e entender as relações de prêmio de risco, né? Sei que tem muitas pessoas, né, que compraram, né, embarcaram naquela euforia do 134, pagando uma bolsa cara, e agora estão um pouco preocupados com bolsa 120, né? Nunca é um cenário de se excluir uma classe de ativo ou outra, né? Ou de mudar drasticamente posições que ainda estão descontadas, né? Se a gente fosse pela racionalidade, pela probabilidade, né? A hora que e se esse discurso de ruído, de embate, de incerteza cessar ou arrefecer, a gente pode ver uma recuperação muito forte da bolsa, né? A gente acaba tendo um prêmio de risco muito mais atrativo do que outros mercados, né? E não é à toa, né? O prêmio de risco não é de graça, é porque de fato existe mais risco envolvido, o investidor vai cobrar, vai exigir mais retorno, né? Então não é uma bolsa 134, é uma bolsa 120 mil pontos, tá certo? Então eu acho que é importante, né? Tô vendo algumas perguntas aí, né? A gestão do risco é importante, né? Se você está com uma estratégia de alvo, stops definidos de curto prazo, deve sim executá-los, né? Se você está olhando uma visão de longo prazo, está com caixa e algumas ações aí que foram comentadas, né, não se mudou tanto o fundamento, acabam sendo oportunidades de compra, né? Ver alguém perguntando aí de Ambev, por exemplo, né, que entra nesse caso aí das impactadas pela medida provisória, né? Mas se isso cair por terra, eventualmente pode ter um repique muito rápido, né? A própria B3, que hoje divulgou resultados de volumes, né, cada vez menores no Bovespa, isso é menor receita para a Bolsa, né? Tem uma projeção à frente, eventualmente, se a volatilidade aumentar e o fluxo financeiro de investidor estrangeiro voltar, isso rapidamente é revertido, né? Então, no curto prazo, a gente vê essas quedas de 3%, mas existe, obviamente, um prêmio de risco envolvido, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, compartilha, se inscreve no canal para quando a gente vem aqui ao vivo com vocês, o próprio YouTube avisa, tá bom? Muito obrigado aí pela confiança, pela presença sempre e excelente dia a todos.